Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa explicação aqui sobre os coeficientes térmicos, né? Nós já havíamos falado sobre coeficientes térmicos, né? Começamos definindo lá naquela parte de calor, falamos da capacidade calorífica, né? A capacidade térmica, como queira. E aí você tem as definições mais simples, né? Que seria a quantidade de calor que você vai acrescentar no sistema a partir da variação de temperatura, né? Aquele Czão é igual ao Q dividido pelo ΔT. E aí você viu também que existe o calor específico, né? Que é esse Czão dividido pela massa, né? Então você vai ter aí o calor específico, vai estar em unidade de energia por grama, né? E temperatura também, né? Então ficaria, por exemplo, caloria por grama, grau Celsius, alguma coisa assim, tá certo? Você também poderia fazer isso por mol, não tem problema nenhum, ficaria caloria por mol, grau Celsius. Você poderia fazer isso por número de partículas, né? Como o pessoal da física gosta de fazer, não tem problema nenhum também. Mas definimos também a capacidade calorífica a volume constante e a pressão constante. A volume constante, você viu que é dU/dt, a V constante, e a capacidade calorífica, a pressão constante, vai ser dH/dt, a pressão constante. São dois coeficientes aí que você viu, tá certo? Além desses dois, eu vou falar com vocês sobre o coeficiente de expansão, tá certo? O coeficiente de compressibilidade e o coeficiente de tensão, que são outros coeficientes também muito utilizados, que vão ser importantes depois, tá certo? Sobre o coeficiente de expansão, tem um exemplo bem bacana aqui, que é o caso do termômetro. Lá você vai conseguir ver claramente como é que isso funciona. Bacana? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma, um resuminho que eu fiz aqui. Eu estou sem o meu computador ainda, então a gente vai ter que ir no resuminho escrito aqui. Fica mais simples de fazer e muito funcional. Vocês vão ver aqui, está compartilhando a tela. E eu gostaria que vocês ficassem atentos à definição. São definições simples, tá? Quando a gente fala de expansão, compressibilidade e tensão, basicamente eu estou escrevendo funções de quê? De volume, temperatura e pressão, tá certo? E tudo isso é correlacionado por meio da equação de estado, que é a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Então, eu consigo relacionar essas três variáveis, tá certo? Para definir um gás ideal, por exemplo. Depois a gente pode expandir isso para outras substâncias, né? Para outros estados físicos, melhor dizendo. Né? No caso de um sólido, de um líquido, vamos ter exemplos aí para você poder trabalhar mais na frente, tá certo? Basicamente, o coeficiente de expansão ou de dilatação, ele é medido a pressão constante. O de compressibilidade é medido a temperatura constante e o de tensão, ele é medido a volume constante. Como que você vai escrever esses coeficientes em função de volume, temperatura e pressão? Bom, eu vou rolar aqui a tela. Você primeiro vai olhar para esses dois aqui, ó. dV/dt a P constante, que é a expansão, e dV/dP a T constante, que é a compressão, ou compressibilidade, tá certo? Esses dois aí, percebam que são propriedades extensivas, porque dependem do volume, né? Dependem do volume, olha, dV/dt, né? Você sabe que quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta, né? Óbvio. Isso aí é a dilatação, você vê a pressão constante, é o que acontece com o termômetro, por exemplo, tá certo? Por outro lado, ali, dV/dP a T constante, o que você vai observar aqui, né, no caso dessa outra aqui, dessa outra derivada aqui, essa taxa, na verdade, a derivada passada sabe qual é a taxa. Essa taxa está te falando que à medida que a pressão aumenta, o volume também aumenta. Mas aí, atenção, você sabe que pressão e volume são inversamente proporcionais, tá certo? São inversamente proporcionais. Então, quando você analisa essa questão de ser inversamente proporcional, você vai perceber o quê? Que na frente dessa taxa de variação aí vai aparecer um sinal de menos, lá na definição que a gente vai escrever, tá certo? Justamente para justificar matematicamente o que está acontecendo. Então, dV/dP a T constante vai aparecer um sinalzinho de menos ali. Essas duas aí são propriedades extensivas, porque dependem diretamente do volume, tá certo? No caso, você vai dividir essa propriedade extensiva por outra propriedade extensiva, que é o próprio volume. De uma forma que você transforma esse coeficiente numa propriedade intensiva, tá certo? Quando você divide pelo volume, primeiro o coeficiente de expansão, que eu simbolizo aqui para a letra alfa, né? Ixi, peraí, voltou aqui. Pronto. Pela a letra alfa, fica 1 sobre V, dV/dt, a P constante. Bacana? Tá certinho aí. Tá certo? Então, fazendo uma manobra simples, utilizando a equação dos gases, eu vou isolar o valor de V, tá certo? E vou dizer que onde tem dV/dt, vai aparecer nR sobre P.
tá certo? Então, eu vou representar o coeficiente de expansão como sendo 1 sobre T, ou seja, ele é o inverso da temperatura. Isso pode se apresentar na escala Kelvin, tá bom? Na escala absoluta, ou na escala centígrada. Bacana? Esse aí é o coeficiente de expansão. Então, essa forma de representar aí, para você ter uma ideia dos valores. No exemplo que eu vou dar, eu vou trazer um valor para isso daí, para você começar a fazer uma correlação. Beleza? O coeficiente de compressibilidade é semelhante. Você vai dividir de novo por V, olha o sinalzinho de menos que apareceu aqui, como eu falei para vocês. Aí, essa taxa aqui, né, essa derivada parcial, dV/dP, a T constante, você vai ter que abrir ela. E você vai escrever o volume em função de nRT sobre P, tá bom? A solução dessa taxa, dessa derivada aqui, vai ser menos V sobre P. Então, o coeficiente de compressibilidade isotérmica, tá bom? Ele é representado como sendo 1 sobre P. Não tem sinalzinho de menos aqui, tá? Vocês corrijam aí, esse sinalzinho de menos aqui não tem, faz sentido, né? O coeficiente está com um número negativo aqui. Mas é 1 sobre P. Ele é medido em unidades de pressão a menos 1, obviamente. Tá certo? Isso aí seria o coeficiente de compressibilidade. Bacana? E, por fim, eu coloquei aqui em cima o coeficiente de tensão. Como vocês já viram bastante aí, né? Como fazer essa manobra matemática, o coeficiente de tensão fica sendo uma razão entre pressão e temperatura. Então, você vai ter isso daí expresso em unidades de pressão por temperatura, né? Pascal por Kelvin, por exemplo. Tá certo? São aplicações dos coeficientes térmicos, maneiras de expressar que a gente apresentou aqui, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como você pode utilizar isso daí, que é o caso do termômetro, tá? Deixa eu compartilhar aqui o exemplo que eu coloquei aqui no Word, que fica melhor de você analisar, tá certo? Já aparece aqui na tela. É um exemplo muito bacana que vai mostrar para vocês exatamente o que a gente vê em laboratório, por exemplo, né? A gente vê no laboratório lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Quando a temperatura do mercúrio líquido aumenta de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, né? Lembra que a gente está analisando um delta, não uma variação, então é unitário. Seu volume aumenta de uma parte em 5.500. O que quer dizer isso? Se você pensar no coeficiente de expansão, né, que ele aumenta uma parte em 5.500, quer dizer que se eu aumentar de 1 grau Celsius, por exemplo, esse volume vai sair de 5.500 e vai para 5.501. Simples assim, tá certo? Ele diz, ó, o aumento relativo do volume por mudança unitária no valor de temperatura é chamado de coeficiente de expansão térmico, né? A definição que eu acabei de mostrar para vocês. Aí está a equaçãozinha aí, você pode representar pela letra alfa ou KT. O fato é que você tem que sempre analisar quem são as variáveis, tá? Essas letras, né? Muda de área para área, da química para física, muda aqui e acolá, tá certo? Mas o fato é que onde o V aí é o volume e tem a temperatura. O delta significa a variação no valor da grandeza. Se você quiser um valor mais preciso, você vai ter que fazer um derivado, né? Sempre. Tá bom? Para o mercúrio, o valor do coeficiente de expansão é 1 em 5.500, que ele deu lá, né? Então, você pode expressar como sendo 1 dividido por 5.500, que é o menos 1, ou 1,81 vezes 10 a menos 4, né? Como notação científica. Tá certo? Para valores entre 0 e 200 graus Celsius, essa variação ela é menor do que 1%, tá? Então, se você quiser uma precisão maior, você vai ter que ficar calculando até chegar a essa precisão um pouco menor, mas para efeitos do nosso problema aqui, da nossa questão, essa taxa de variação aí está ok, tá certo? Vamos lá na letra A. Letra A. Ele pede para estimar o tamanho do bulbo na base de um termômetro de mercúrio e usar esse valor para estimar qual deve ser o diâmetro do bulbo, tá certo? Do termômetro, para que ele funcione adequadamente. Aí você vai desprezar, no caso, a expansão térmica do vidro. Então, imagine um termômetro, primeira coisa do seu problema, você vai ter que desenhar um termômetro, tá? E ele vai ter um bulbo, então ele pode ser cilíndrico, por exemplo, ele pode ser esférico, você escolhe, tá bom? A conta que você quer fazer, você vai fazer uma estimativa. E aí, o mercúrio está lá nesse bulbo. E aí a temperatura vai variar de 1 grau, óbvio, vai variar de 1 grau, e ou 1 Kelvin, e aí, quando essa variação ocorrer, vai subir pelo cilindro, né? Pelo capilar, tá certo? Vai subir pelo capilar. Então, você tem que imaginar qual o diâmetro desse capilar, né? Para que a variação de 1 grau corresponda a 1 centímetro, por exemplo, que seria um termômetro na escala Celsius, tá certo? Fica mais simples de analisar assim. A letra B eu vou deixar para vocês, é um desafio. Desafio, aqui agora um desafio.
Você vai ler a letra B e vai escrever a sua resposta. Quem me entregar isso aqui na segunda-feira que vem, eu vou acrescentar meio ponto na média. Meio ponto na média pela letra B. Esse é o desafio, tá bom? Eu quero uma redação bem feita. Vamos lá. Vamos partir agora para a resolução do problema do item A, né? Já que o item B é problema de vocês a partir de agora. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui a solução do item A com vocês, que eu fiz também aqui à mão. Esse problema no meu computador me deixou meio amarrado com as coisas, mas aos poucos eu estou me organizando aqui com outro computador. Vai dar certo também. Tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, o nosso primeiro passo é desenhar o termômetro, tá? Eu tinha feito um desenho aqui de um bulbo esférico, mas aí depois eu vi o termômetro do laboratório, eu acho que ele é cilíndrico, né? Para ficar uma coisa mais parecida com o laboratório. Então, é meio cilíndrico, é meio cilíndrico aqui, tá bom? Considere isso aqui um cilindro, ele tem 1 centímetro aqui de altura e tem um diâmetro de 5 milímetros, tá bom? Isso aí é o termômetro que a gente, mais parecido possível com o do laboratório, tá? E lembra, esse ΔL aqui é exatamente a dilatação que eu quero ver, né? O tanto que ele vai subir para registrar 1 grau. Então, meu primeiro passo é calcular o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, né? A área da base do cilindro é π_d² sobre 4 vezes h. Então, isso é uma fórmula na matemática lá, tá certo? Então, a variação que vai corresponder a 1 grau, né, 1 grau Celsius, no caso, corresponde à variação de altura, né? Você consiga perceber, né? No laboratório você não faz isso, né? Você está lá medindo a temperatura, você, quando muda 1 grau, lá você consegue perceber isso daí, né? Pois bem, aí aplicando aqui a fórmula, né? O volume é igual a π, 5 ao quadrado, que é o diâmetro, né? Dividido por 4 vezes 10 milímetros. Estou expressando isso aqui em milímetro no caso, tá certo? Então, eu vou ter um volume aí desse meu cilindro de 200 milímetros cúbicos, tá certo? Então, na minha fórmula lá da expansão, é 1 sobre V. Então, eu defini agora esse V. De quanto é esse V aí que eu estou analisando? Naquela fórmula da expansão, 1 sobre V, né, é a primeira parte da equação, vamos dizer assim. Depois tem ΔV sobre ΔT. Então, 1 sobre V. O V que eu estou analisando é esse daí, ó, 200 milímetros cúbicos, que eu acabei de calcular. Tá certo? Agora, você vai sofrer uma variação de 1 grau Celsius, que corresponde a 1 centímetro, né? Nessa variação de altura que a gente analisou aqui, ó. Tá certo? Isso aqui, para mim, tem que corresponder a 1 centímetro. Tá certo? Para eu poder ver de maneira clara, né? Que é uma escala centígrada, né? Ah, Murilo, você colocar em Kelvin, a mesma coisa, tá? Você vai dizer que 1 Kelvin corresponde a 1 centímetro, né? Para ficar fácil de ver. A ideia é ser perceptível, afinal. Então, beleza. Então, o ΔL é 1 centímetro, né? Ou seja, 10 milímetros. E então, eu vou associar isso com o ΔV, né? Lá da minha fórmula, né? Coloquei até a fórmula aqui para você lembrar. Ó. 1 sobre V, ΔV sobre ΔT, a P constante. Então, o Vzinho daqui de baixo, você já achou. Agora você vai calcular o ΔV, tá bom? Então, ajustando aqui, fica ΔV, o coeficiente de expansão vezes V. Então, fica 1 sobre 5.500, K menos 1, né? No caso, Kelvin menos 1, vezes 200 milímetros cúbicos. Fazendo essa continha aqui, vai dar 2 sobre 55 milímetros cúbicos por Kelvin. Como eu estou analisando a variação de 1 Kelvin, ou 1 grau Celsius, que seja, esse K-1 vai sumir, tá bom? Então, o meu ΔV, que eu vou observar, é de 2 sobre 55 milímetros cúbicos, tá certo? Esse é meu ΔV, considerando 1 Kelvin de variação, ou 1 grau Celsius de variação, como queira, tá bom? Lembrando que isso aqui, pessoal, é um ΔT. Então, é uma variação de temperatura. O delta, né, o final menos o inicial, tem que dar 1, no caso aqui. Tá certo? Independente da unidade. Bom, agora a gente vai determinar o diâmetro que a coluna tem que ter para promover essa variação de 1 centímetro, 10 milímetros. Então, eu quero saber qual o diâmetro que eu vou ter aqui, ó. O diâmetro aqui dessa coluninha aqui, tá bom? É o que eu consigo ler lá no laboratório, né? É o que eu consigo ler. Quando a temperatura está variando, eu consigo ler isso aqui, essas variações aqui, tá certo? Então, de quanto seria esse diâmetro? Bom, o meu ΔL, que é a variação, vai ser igual à área da base, né, do meu cilindro, que lembrando que esse capilar também tem um formato cilíndrico, vai ser igual ao ΔV, que é a variação que eu observei, né? Isolando aqui o diâmetro, eu vou ficar com 4 vezes ΔV sobre π vezes o ΔL. Fazendo a continha aqui, eu vou ficar com 0,0046 milímetros quadrados, obtendo a raiz quadrada, eu vou ter um valor de diâmetro igual a 0,07 milímetros,
uma estimativa aí melhorzinha, né? Alguma coisa em torno de 0,1 milímetro, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente tem uma dificuldadezinha aí, pessoal, de analisar, de ver essa variação, né? Dar uma viradinha para cá, uma viradinha para lá, né? Quando o termômetro é de mercúrio, né? É um pouquinho mais delicado, difícil de ver, mas não impossível. Por quê? Porque esse diâmetro tem que ser muito fininho, né? Para poder a gente observar essas variações de maneira mais eficaz, entendeu? De maneira mais efetiva. Então, esse exemplo está aí para vocês. Para o pessoal da Fisicoquímica 1, fica o desafio, tá bom? Para o pessoal da Fisicoquímica 1. Para a turma da Fisicoquímica 2, eu gostaria que vocês lembrassem disso aqui, de um exemplo que a gente falou sobre a compressibilidade do etanol, né? Compressibilidade do etanol. A gente utilizou essa mesma fórmula, inclusive, tá bom? Então, um vídeo que serve para as duas turmas, e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, tá bom? Reforçando, desafio para a Fisicoquímica 1 e estudo aprofundado para a Fisicoquímica 2. Valeu, pessoal. Obrigado.